Revolução Francesa, terceira parte. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aí à última aula. Paramos exatamente no momento em que Luís XVI, o rei da França, havia sido preso, pego, perseguido pela polícia revolucionária francesa em 1792. Tá? Essa prisão do Luís XVI, que tentava fugir da França em direção à Áustria, representa uma nova etapa na Revolução Francesa. Tá? Vamos dar uma recapitulada nas etapas da Revolução Francesa até aqui antes de prosseguir. Tá? Bem, nós vimos que em 1789 a França era dividida nesses três estados, nesses três estamentos sociais. O primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado formado pelo povo, incluindo aí tanto burgueses, né, que são os comerciantes, desde grandes comerciantes até pequenos comerciantes, e pobres, envolvendo ali camponeses, trabalhadores urbanos, desempregados, enfim, 92% da população. Vimos que a crise na França era enorme, o regime absolutista controlava tudo, o rei tinha um poder total sobre toda a sociedade, o rei e seus nobres, né? E ao mesmo tempo você tinha uma crise de alimentos que começou a dar fome na população. Vimos também que as ideias iluministas promovidas ali pela burguesia, pela intelectualidade burguesa, né? Ela começou a defender os ideais de liberdade, igualdade, justiça e criticar o absolutismo monárquico, né? A gente já viu bastante sobre isso. E em 1789 teve a Assembleia Nacional que reuniu esses três estados aí que vocês estão vendo na tela. E nessa Assembleia discutiu-se a crise, só que cada representante desses estamentos sociais tinha direito a apenas um voto na Assembleia. E na votação, o que foi decidido o clero e a nobreza votaram a favor do aumento de impostos para o terceiro estado. E o terceiro estado se recusou, né? O representante do terceiro estado, para você ver como as coisas estavam radicalizadas naquela época. Falaram, isso é um absurdo, a gente é 92% da população e só tem direito a um voto. Não, a gente quer que a eleição seja representativa. E aí inicia-se um período caótico com a população francesa invadindo o palácio, a prisão da Bastilha, né? Que é onde havia prisioneiros políticos, né? Representavam um marco ali da monarquia francesa, do poder absolutista. Liberta esses presos políticos, enquanto isso muitos camponeses na zona rural da França começam a promover rebeliões também, tá? E aí instaura-se o caos e o terceiro estado, formado ali pela burguesia, principalmente os setores mais radicais, eles declaram ilegal a Assembleia Nacional e instalam um governo provisório a partir de uma nova Constituição, né? No caso não era uma Constituição inteira pronta, mas a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse é o documento que vai passar a organizar a França, esse setor revolucionário da França, vai se basear na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a gente já até conversou um pouco sobre os itens aí, né, que compõem essa declaração. E aí inicia esse período da monarquia constitucional, onde o rei Luís XVI ele vai ser obrigado a aceitar essa declaração dos direitos do homem e do cidadão e governar subordinado ao parlamento francês, mais ou menos nos moldes do que foi do que aconteceu com a Revolução Inglesa, né? O parlamento passou a mandar no rei e todas as decisões da França tinham que passar primeiro pelo parlamento. E aí vimos que de 1791 a 92 o Luís XVI ficou lá, aceitou aquela condição, porque o equilíbrio de forças acabou pendendo para o lado revolucionário, mas por debaixo dos panos ele tramava com a Áustria, né? Muitos nobres fugiram para a Áustria,
uma contra-revolução, um apoio do exército austríaco que invadiria a França para acabar com essa revolução e restaurar a monarquia do Luís XVI absoluta como sempre tinha sido. Mas em 92, com essa tentativa de fuga do Luís XVI, né, inclusive ele vai fugir disfarçado, ele vai ser preso na fronteira, né, a polícia revolucionária vai prender ele na fronteira e a partir de então ele vai ser visto como um traidor da pátria, né, um traidor da França. E aí inicia-se a nova etapa da Revolução Francesa, que é a chamada Convenção. Né? Nessa convenção, os setores revolucionários da França eles vão se reunir e vão tentar tomar medidas, eles vão discutir o que fazer com o Luís XVI, qual vai ser os próximos passos da França. E nessa reunião, nessa convenção, havia 3 linhas de interesse dessas forças revolucionárias. E é muito importante a gente entender cada uma dessas 3, quais são suas ideias. Tá? A primeira delas era composta por eram chamados girondinos. Né? E os girondinos eles eram compostos pela alta burguesia francesa. Né? Os altos comerciantes, os grandes comerciantes franceses, os empresários, os poucos industriais, tá? Porque nesse momento você também tem um início da Revolução Industrial na Inglaterra e a França estava ensaiando ali também uma industrialização manufatureira, né, do setor têxtil. E você tem ali grandes comerciantes, tá? E esse grupo formava a ala mais que se sentava no canto direito da Assembleia, onde se discutiam os temas da França. Né? Então os girondinos eles se sentavam à direita e eles representavam a alta burguesia. Né? Depois a gente tem um outro grupo que é conhecido como os jacobinos. Os jacobinos, por sua vez, sentavam-se à esquerda na convenção. E eles eram compostos mais pelos pequenos comerciantes, pela pequena burguesia. E também, e essa pequena burguesia era uma burguesia que não tinha tantos recursos, nem tanto prestígio quanto a alta burguesia. E esses jacobinos, eles eram, do ponto de vista das ideias, mais radicais do que os girondinos. Ou seja, os dois compartilhavam das ideias do iluminismo, tá? Mas eles eram mais radicais, mas eles defendiam mais, por exemplo, liberdade de expressão, eles eram mais radicais. Eles eram, por exemplo, a favor de uma punição mais drástica para o Luís XVI. Né? E ao lado dessa pequena burguesia você tem também os chamados sans-culottes. Né? Os sans-culottes eles eram como se fosse uma denominação para os trabalhadores urbanos, né? Para os pequenos trabalhadores urbanos que viviam especialmente de Paris, né? Que também eram bastante radicais, né? E faziam pequenos trabalhadores do artesanato, por exemplo, né? E sans-culotte em francês significa sem calção, né? Sem calção, porque eles usavam um tipo de roupa, né? Que era um calção mais justo, né? Que é diferente do calção usado pela aristocracia, que era mais largo, né? Então eles ficaram apelidados de sans-culotte, né? Sem os calções. Né? Era um traje mais grosseiro, tá? Né? Socialmente menos prestigiado. Né?
Então esses são os jacobinos que se sentavam à esquerda na Assembleia. E aí, por fim, a gente tem a planície ou pântano, que é o grupo que se senta no meio entre os girondinos e entre os jacobinos. E esses caras, eles podiam ter membros tanto da alta burguesia quanto da pequena burguesia. Eles, ora pendiam mais para o lado dos girondinos, ora pendiam mais para o lado dos jacobinos. Eles, portanto, ficavam sem uma posição muito delimitada, definida. Eles eram assim mais, não vamos dizer isentos, né? Porque a posição deles variava muito conforme as circunstâncias. Então eles se sentavam ali no centro, né? E esse grupo era conhecido como planície ou pântano. Planície justamente porque no meio, né? Naquela região mais de plana. Já os jacobinos mais à esquerda, né? E os girondinos à direita. Tá? Então esses são os três grupos revolucionários ali na França, né, que estão participando da Revolução Francesa, mas eles têm posições mais diferentes. Né? Lembre-se bem que os jacobinos são sempre os mais radicais, tá? E os girondinos os mais moderados, ok? E aí esses grupos vão começar a disputar a influência política no andamento da Revolução Francesa, né? E nessa discussão, nessa convenção, o grupo que vai sair inicialmente mais poderoso vai ser o dos jacobinos, né? E os jacobinos, para vocês terem uma ideia, os jacobinos defendiam a guilhotina ao Luís XVI e a Maria Antonieta, que era a rainha da França. Aí eles falaram, o rei tem que ser guilhotinado, tem que acabar definitivamente com a monarquia e com qualquer tipo de possibilidade da família real assumir o poder novamente. Por isso tem que guilhotinar o rei Luís XVI. E mesmo porque, segundo os jacobinos, Luís XVI traiu a França ao tentar fugir para a Áustria e promover uma invasão da Áustria por forças estrangeiras, né, que era a Áustria, para acabar com as decisões da Assembleia Nacional Constituinte ali, né? Então, os jacobinos falaram, tem que acabar com o rei. Os girondinos, que a gente já viu que é mais moderado, eles não eram a favor da guilhotinagem do rei, eles eram a favor de que o rei permanecesse vivo, poderia até ser preso, mas não perderia a cabeça e poderia inclusive até voltar a exercer aquela sua função de rei subordinado ao parlamento, né? E o pessoal do meio ali, né, da planície, acabou naquele momento se isentando e acabou fazendo mais peso, um pouco mais de peso para o lado jacobino. Então o rei Luís XVI vai passar, vai ser julgado e vai ser condenado à morte, né? E, quer ver, acho que tem até uma imagem aqui. Aqui, ó, 26 de dezembro de 1792. Julgamento, né? Ó, tá escrito em francês. Interrogatoire de Louis le Dernier. Luís o último, né? O último Luís XVI. Então, olha só aqui, ó. Né? Você vai ter no meio lá o planície, à esquerda os jacobinos, à direita os girondinos, e decide-se pela cabeça do 16 na guilhotina. Inclusive, não sei se vocês sabem, a guilhotina é uma criação da Revolução Francesa, né? Foi criada por Guillon, por isso que chama-se guilhotina. Guillon foi um francês que criou esse aparelho aqui que corta a cabeça de forma muito rápida e de forma muito higiênica, né? Porque a cabeça do sujeito fica aqui, aqui embaixo tem um saco, uma cesta, né?
E aí, isso aqui pesa muitos quilos, altamente afiado, e aí num movimento bem rápido, a guilhotina é suspensa até o alto, depois ela é solta, e aí com a velocidade da caída, ela corta totalmente o pescoço do indivíduo, a cabeça cai no cesto, e o corpo fica aqui preso. Então essa máquina aqui vai ser distribuída por toda a França e vai guilhotinar a cabeça de muitos nobres pela França. Tá? Guilhotina. Isso aqui vai causar um maior horror na nobreza dos outros países, né? Imagina o país vizinho lá, a Áustria, sabendo que guilhotinaram o rei. Imagina a Espanha, a monarquia espanhola, sabendo que guilhotinaram o rei da França. E ao mesmo tempo essas ideias aí começam a animar alguns trabalhadores urbanos, a burguesia de outros países começa a ficar interessada por essas ideias, né? Então você vê, imagina a tensão, né? Então aí tem início aí a segunda fase da Revolução Francesa no período chamado Convenção, com predominância dos jacobinos e olha só, muito conhecido também como o período do terror, tá? Porque a partir de 93 as guilhotinas vão começar a cortar a cabeça em vários lugares aí da França. Aí a gente vai ter de 93 a 94 o período da República Jacobina, né? Que é uma continuação da convenção, né? A convenção é o período em que houve a discussão entre esses três grupos, girondinos, jacobinos e planícies, tem a preponderância dos jacobinos e de 93 a 94 os jacobinos agora governam totalmente a França. Tá? E aí, alguma das criações da República Jacobina, né, o período mais radical as guilhotinas, que os tribunais revolucionários que vão julgar muitos nobres que se opõem à Revolução Francesa ou que tentam fugir do país. E mais por outro lado, você vai ter também algumas medidas que vão ser voltadas para as camadas mais populares, né? Como, por exemplo, criação do ensino público e gratuito para todos. Né? Então, lembre-se que durante o governo de Luís XVI, não tinha ensino público gratuito para todo mundo, não. O camponês tinha que ficar analfabeto para sempre. Isso, educação era só para os filhos dos nobres. Né? Então, proposta aí dos jacobinos, ensino público gratuito para todos. Né? Vai começar a ser implementado em certa medida. Segunda medida, a abolição da escravidão nas colônias. A França tinha muitas colônias, né? Por exemplo, Haiti. Né? Então, os jacobinos vão decretar a abolição da escravidão nas colônias. Então, já que eles defendem liberdade, tem que ser para todo mundo. Né? Agora, é interessante que a escravidão no Haiti ela vai ser abolida de 93 a 94, durante a República Jacobina, mas depois que os jacobinos saírem do poder, vai voltar, a escravidão vai ser autorizada novamente lá no Haiti. Isso vai causar um maior rebuliço lá, e isso está na base também da independência do Haiti, que a gente vai ver depois, tá? Então, a abolição da escravidão nas colônias. Terceira medida da República Jacobina, tabelamento dos preços dos alimentos, ou seja, o pãozinho francês, o trigo, tem que ter um valor tabelado, não pode aumentar, porque se aumentar, o camponês não pode comprar, tem que tabelar os preços para garantir certa estabilidade. Então essa é uma medida independente da quantidade, os produtores têm que produzir os alimentos a um preço justo e unitário para todos, né? Tá vendo que é uma medida mais igualitária, né? É diferente, totalmente diferente daquela sociedade de privilégios do Luís XVI.
E aí, por fim, outra medida foi a instituição do sufrágio universal masculino, né? Aqui já começa a ficar um pouco mais limitado, porque sufrágio universal masculino significa que somente os homens poderiam ter direito a voto na França, né? Todos os homens da França, desde que sejam cidadãos franceses, eles vão ter direito a votar na República, né? Nas decisões políticas do país. Só que as mulheres ainda não, né? Tá vendo como é limitado? Mas, ainda assim, muitos avanços protagonizados ali pela República Jacobina. Tá? Acontece que a República Jacobina vai perder sua influência, principalmente a partir de 94. Tá? Em 94, porque a gente vai ter dois fatores que vão culminar na derrocada dos jacobinos. O primeiro é que eles criaram muito terror pela França, tá? Não só dos nobres, mas da alta burguesia também, porque a alta burguesia começou a ficar preocupada com a sua perda de poder político e começou, inclusive, a se aproximar dos nobres novamente. Veja só, os girondinos. Né? E o apoio dos girondinos aos nobres da França, que ainda não tinham perdido a cabeça, começou a somar forças com o exército estrangeiro da Áustria. E o exército estrangeiro da Áustria começou a tentar invadir a França. E o exército revolucionário dos jacobinos não estava conseguindo conter militarmente a Áustria. Então a Áustria estava invadindo, não é que tinha invadido Paris, né? Mas as fronteiras estavam sendo ameaçadas, de vez em quando os austríacos atravessavam a fronteira e aí o exército jacobino tentava lá expulsar eles de volta, não dava certo. Então ficou tenso a segurança do país. E isso fez com que a popularidade dos jacobinos se perdesse. O que vai levar à ascensão, quem vai se aproveitar disso vão ser os girondinos. E os girondinos vão chegar para os camponeses, para os setores mais populares e falar, ó, os jacobinos não estão conseguindo conter a invasão dos austríacos aqui, só a gente, nós girondinos aqui vamos conseguir fazer isso, né? E aí vai ter no dia em 1794, no dia 27 de julho, um golpe chamado de Reação Termidoriana, que é o golpe girondino, em 27 de julho de 1794, que é conhecido como Reação Termidoriana, porque o 27 de julho de 1794, na França, naquela época os jacobinos tinham criado um calendário novo, com outros nomes de meses, e o 27 de julho era o nono termidor, segundo aquele calendário de época. Né? Então, por isso ficou conhecido como Reação Termidoriana. Isso aconteceu quando os integrantes lá dos girondinos, né, somando forças com o pessoal do meio, né, da planície, proclamaram o Partido Jacobino como ilegal e passou a assumir a Revolução Francesa e prendendo os líderes jacobinos. Entre eles, né, o principal nome jacobino é o Robespierre. Robespierre foi o líder jacobino, né, um nome famoso. E o Robespierre, que havia inclusive mandado executar e guilhotinar o Luís XVI, agora dessa vez ele mesmo, né, vai ser condenado ao julgamento e ele mesmo também vai acabar sendo guilhotinado, dessa vez pelos girondinos na Reação Termidoriana. Né? E tá aí a imagem, olha aqui, ó, Robespierre sendo executado, guilhotina nele, cortaram a cabeça dele, e os girondinos estão no poder agora a partir de 1795.
No plano social, a primeira coisa que os girondinos vão fazer vai ser anular todas as medidas, né? Todas não, mas grande parte das medidas populares tomadas ali pelos jacobinos. Como, por exemplo, olha só, lembra o tabelamento de preços do trigo? Então, agora não tem mais tabelamento. Quem decide o preço são seus próprios produtores. Se o cara quiser cobrar 10 reais, ele tem toda a liberdade. Se ele quiser cobrar 5 centavos, ele tem toda a liberdade. Né? Ou seja, do ponto de vista econômico, né, isso favorece mais os produtores, mais os comerciantes e menos o povo, menos o camponês. Né? Então, os girondinos, como representam a alta burguesia, estão tomando medidas para favorecer os grandes produtores e os donos das grandes padarias. Né? Então, restabelecimento da liberdade de preços, uma nova Constituição, né? E nessa nova Constituição, né, que pega muito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele diz que o poder na França agora vai passar a ser executado por um diretório. E um diretório formado ali por 5 integrantes. Então, a partir de agora, o diretório não é nem o rei mais, não é nem mais o Robespierre, né, representando ali a convenção. Agora vai ser um diretório formado por 5 integrantes. Tá? E outra medida tomada pelos girondinos vai ser o retorno, né, o fim daquele voto sufrágio universal masculino para o voto censitário. Então, mais um retrocesso aqui do ponto de vista dos direitos políticos, porque se no governo jacobino você tinha o sufrágio universal, todos os homens poderiam votar, aqui somente os homens com dinheiro, né? Os homens sem dinheiro, sem renda, não podem votar. Ou seja, a maior parte dos camponeses e a maior parte dos pequenos trabalhadores urbanos. Né? Então, somente a alta burguesia passa a governar a França. Tá? E esse governo aí, ele vai durar até 99, né? E ele vai durar até 99 porque, de certa forma, o diretório vai conseguir conter um pouco melhor as invasões, as tentativas de invasão da Áustria sobre a França. Né? Dá uma olhada aqui nesse quadro. Tá? Como eu falei, o diretório, então, ele era formado por 5 membros denominados diretores. Ok? E olha só, um primeiro fator que a gente pode apontar aqui, né, do diretório, é que tentativas de conter a crise econômica, elas não vão dar muito certo, né? Veja só esse item aqui, né? A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Né? Ou seja, aquela tentativa de dar liberdade lá para os produtores tabelarem para criarem seus próprios preços, não resolveu a crise econômica. Né? E os ataques externos continuavam sendo ameaçadores. Tá? O exército austríaco mais uma vez tentava fazer invasões ali, e embora os girondinos contessem um pouco melhor que os jacobinos, ainda assim representavam uma ameaça. Tá? E o caos social vai continuar atravessando vai continuar permeando o cotidiano da França. Tá? A França, aos olhos internacionais, vai ficar, as potências internacionais vão olhar com muita desconfiança para a França, vão começar a articular ali, né, as aristocracias de toda a Europa vão ficar com muito receio, muito temor do que está acontecendo na França, e diante desse caos social que vai se instalar na França, quem vai passar a ter cada vez mais destaque
vai ser o próprio exército, tá? Porque o exército francês, ele, a partir de 99, principalmente, ele vai começar a ter algumas melhoras, ele vai começar a ter algumas vitórias sobre os austríacos. E mais do que isso, além da França conseguir impedir a invasão dos austríacos, ela mesma vai começar a invadir países vizinhos sob a justificativa de que eles estavam querendo, né, estavam num conluio, numa articulação internacional para invadir a França. Então, como uma forma de proteção do território francês, o exército começou a ocupar um pouco além das fronteiras do seu próprio país, né? E um general que vai se destacar muito nesse processo de proteção das fronteiras da França e expansão vai ser um jovem general conhecido como Napoleão Bonaparte. Tá? Napoleão Bonaparte, principalmente nesse período de 95 a 99, ele vai se destacar, ele vai começar a ter muito prestígio dentro do próprio exército, né? E além do prestígio que ele vai ter no próprio exército, por se destacar como um general habilidoso, inteligente, de visão estratégica, né? Que domina matemática, domina geografia, domina a história. O Napoleão é um amante da história antiga, por exemplo. Ele vai começar a se destacar como um poderoso militar e também intelectualizado, né? E o nome dele vai passar, vai se extrapolar o exército e vai começar a atingir a França inteira, especialmente as camadas populares, né? E o Napoleão tinha uma pegada populista também, né? Então o nome dele, a imagem dele, a fama dele começou a ter muito sucesso entre as camadas populares, né? E o nome dele vai começar a ficar forte e o diretório, né? Os 5 membros lá do poder executivo, os diretores, eles vão começar a conferir cada vez mais poderes ao Napoleão Bonaparte dentro do exército, né? Condecorações, etc. Né? Outra coisa que o exército francês, liderado ali pelo Napoleão, vai ter sucesso é na contenção das próprias tentativas de golpes internos, né? Lembra os jacobinos? Então, os jacobinos, por exemplo, vão tentar fazer um contragolpe, né? Tinham perdido poder lá em 93. Eles vão tentar fazer uma conspiração para tentar recuperar esse poder, né? E não vai dar certo, né? Um dos líderes dessa conspiração, né, chamada Conspiração dos Iguais, que é o Graco Babef, ele vai ser inclusive preso, né, e guilhotinado, né? E o exército vai começar a colocar ordem, né, seja pelo medo, seja pela imagem positiva do Napoleão Bonaparte nas camadas populares, né? E aí o diretório vai começar a conferir cada vez mais poderes ao Napoleão, e o Napoleão vai, a partir de 99, o diretório vai conceder poderes totais ao Napoleão. E ele vai ser o principal, Napoleão vai se tornar o principal líder, o principal diretor do diretório. E ele vai obter tanto poder, tanto prestígio, sendo líder, sendo diretor máximo do diretório, que no chamado 18 do Brumário, né, segundo o calendário da época, ele mesmo, Napoleão, com o apoio do exército, com o apoio de uma parcela das classes populares, vai dar um golpe no diretório, vai anular o poder dos outros 4 diretores e vai instalar um novo regime na França chamado de consulado, né? Tá aqui, o consulado. E aí, a partir disso, a partir de 1799, está declarado o fim da fase diretório da Revolução Francesa e inicia-se um novo período na história da França chamado de consulado, onde Napoleão Bonaparte, militar,
representando vários ideais, fruto das ideias da Revolução Francesa, vai passar a governar a França e vai passar a expandir a França, invadindo países vizinhos e tentando levar uma nova ordem para dentro da Europa. Inclusive vai tentar invadir, vai invadir a Espanha e Portugal. E a invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal está intimamente ligada à fuga da família real portuguesa para as terras do Brasil, a sua colônia preferida e a sua maior colônia. E aí a vinda da família real para o Brasil vai acelerar o processo de independência do Brasil. Tá? A independência do Brasil está intimamente ligada à invasão de Napoleão sobre Portugal e à fuga da família real para o Brasil, porque o Brasil vai passar a adquirir um status de país quase que independente, né? Afinal o rei mora lá. E isso vai iniciar uma nova fase no Brasil que vai culminar mais lá na frente na independência, ok? Porém, isso é assunto para a próxima aula. A gente continua ainda no período napoleônico na França, que vai até 1815. E a gente tem que ver o que aconteceu na França, na Europa, né? Porque agora o contexto é mais internacional, com Napoleão governando a França, ok? Um abraço.